segredo é o que fazer com tudo aquilo que você recebeu nessa conferência. O que fazer? Porque, olha só que interessante, nós estamos aqui desde quinta-feira cedo, num grande mover, recebendo palavras, aprendendo tanto, mas daqui a pouco, cada um de nós vai voltar para a sua cidade, para a sua igreja, e aí vem um grande drama, lá não tem o Elvis para pregar. Na sua célula, semana que vem, não vai ter o pastor Cleiton para estar ministrando. No louvor da tua igreja, não vai ter esse ministério lindo que nós aqui estamos sendo ministrados. Lá na sua igreja, talvez você não tenha uma igreja bonita como essa, com telões, esse sincronismo de filmagem, telões, luzes, fumaça. Mas a sua igreja amanhã você fala, meu Deus, talvez a sua igreja inteira seja o tamanho desse palco aqui, ó. Aí você chega lá e fala assim, meu Deus, é isso que o Senhor me deu. E eu quero, então, aqui trazer para vocês alguns princípios importantes, o que fazer quando nós formos embora daqui. Mas, então a minha palavra, ela vai ser no sentido de encorajamento. Diga assim, encorajamento. Diga assim bem forte, eu preciso receber hoje uma unção de coragem. Olha só, aqui está um dos segredos de um sucesso. Se é que eu posso dizer que eu tenho algum sucesso, né? Eu quero passar alguns princípios para vocês, pela misericórdia e graça de Deus. Mas é interessante notar, antes de eu ler o texto e trazer alguns princípios para vocês, eu quero compartilhar um pouco da minha história, mas é interessante notar que muitas vezes nós não damos valor e não vibramos tanto com algumas coisas que nós conquistamos, que nós realizamos. Evidentemente que cada um tem um nível de conquista. Quem, por exemplo, fala assim, olha, puxa, é próspero quem tem um carro. É verdade ou não é? É. Mas aquele que não tem nada e comprou uma bicicleta, para ele a bicicleta é prosperidade. Sim ou não? Sim. Até nós chegarmos no nível do pastor Cleiton e ter o carro dele, aí é outro problema. Aí é outra etapa, aí nós estamos falando de um nível muito, muito mais elevado. Mas a prosperidade, ela parte do princípio de quem não tem nada, quando ele tem alguma coisa, nem que seja pequena, ele prosperou. Mas nós temos uma mania muito ruim de nós só festejarmos e nós vibrarmos e nos alegrarmos quando nós conquistamos algo muito grande, quando às vezes não é uma conquista muito pequena, média, a gente não dá muito valor, não conta para ninguém, não espalha para ninguém, a gente guarda isso, quando na verdade eu entendo que Deus quer que nós festejemos, que nós celebremos desde as pequenas coisas, porque quando você faz isso com as pequenas, Deus te dá as maiores. Então diga assim para quem está ao teu lado, Deus quer que você celebre, que você se anime, que você festeje com as pequenas coisas, porque se você fizer isto, Ele vai te dar as grandes coisas. Presta atenção, tem gente que espera fazer isso quando tiver uma grande igreja, quando tiver um grande carro, um bom carro. Eu tenho aprendido que desde as pequenas coisas nós devemos vibrar, nos alegrar, celebrar, contar para todo mundo, festejar, criar oportunidades de que todos saibam. Por quê? Porque se você faz isso e olha para Deus reconhecendo que Ele foi a fonte de tudo isto, com certeza Deus vai te dar grandes e enormes conquistas. Tem 10 pessoas que acreditaram nisso. Eu posso ouvir um amém aí? Por isso você tem que ter uma unção, que é a unção da galinha. Diga assim, eu preciso ter uma unção, que é a unção da galinha. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem essa unção? Sabe por que nós vamos ter uma unção da galinha? Porque é interessante, tem gente que é igual uma pata. Lógico que não vieram aqui, tá bom? Já viu uma pata quando bota ovo? O que ela faz a pata? Ela faz assim, ó.
A pata, ela anda assim, ó. Aí ela procura um lugar para pôr o ovo. Presta atenção, é um ovo desse tamanho. Aí ela vai e procura um lugar para pôr o ovo. Aí ela baixa quietinha e pum, ela olha e sai. Quietinha, não faz nada. Agora, o que uma galinha faz? Primeiro que a galinha, ela já é mais ágil. Ela fica ciscando, ela fica andando, ela vai andando, ela é mais rápida, ela é mais determinada. E quando ela acha qualquer lugar, ela baixa e ela, desse tamanhinho, ela baixa e faz, ela olha, não é assim que acontece? Então eu digo para o seu irmão assim, você tem que ter uma unção de galinha. Não importa o tamanho da sua conquista, sai cantando, sai celebrando, sai animado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero essa unção para a minha vida. Tem essa unção da galinha, meu irmão, em nome de Jesus. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 23, verso 11. Apenas um único versículo. Eu ministrei recentemente na nossa reciclagem pastoral esse verso, mas eu quero hoje dar uma ênfase diferente. Reciclagem pastoral da Metodista Renovada. Diz esse texto assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Olha para esse irmão e fala assim: o Senhor está do seu lado, te dizendo hoje, nessa conferência, 2018, precisa ter coragem, alô, 2018 tem que ser um ano de coragem. Agora diga com bastante força, creia que 2018, Deus está te dizendo, tem que ser um ano de coragem. Diga assim: a partir dessa conferência, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que receber essa unção de coragem, de ousadia, de determinação. Não importa o que passou, não importa o que ficou, a partir de hoje, a partir desse mês, começa uma nova história. E vai nascer dentro de mim um espírito de coragem, de ousadia, de determinação, para sair daqui, marchar e conquistar aquilo que eu nunca conquistei, a ganhar pessoas que eu nunca imaginei, para a glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Quem é o Deus que nós servimos? Você que é líder de célula, você que é pastor, nós liderança, qual é o Deus que nós servimos? A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A história vai relembrar a história de Abraão, a história de Isaac e de Jacó, e vai dizer como que Deus manifesta o seu poder na história, em toda a sua história, como é que Deus manifesta o seu poder. O Deus que nós servimos não é o Deus qualquer. É por isso que existe na história bíblica momentos de decisão. A quem nós vamos servir? Aos deuses ou ao verdadeiro Deus de Israel?
Sabe por quê? Porque nós podemos estar sendo líderes de uma célula, líderes de setor, de área, de região, pastores de setor, pastores auxiliares, pastores titulares, e às vezes nós perdemos um pouco a dimensão de quem é aquele que nos chamou. O que está em Deus, que Ele está dizendo para mim e para você, como disse para Paulo, aqui numa prisão, a palavra de Deus diz assim, que Jesus esteve do lado dele e liberou uma palavra para ele, uma única só: coragem. Então olha bem para os olhos desse irmão e fala assim: coragem. Mas com violência, diga assim: coragem. Nós precisamos ter coragem. Nenhuma igreja terá sucesso, nenhum líder terá sucesso, nenhum membro terá sucesso na sua vida profissional, familiar, financeira, no seu ministério, se você não for cheio de uma coragem. Não é uma coragem humana, não é apenas alguma coisa humana, natural, não. É uma coragem que ela vem de Deus. É Jesus que falou para Paulo dizendo: coragem, no momento mais aflitivo, mais decisivo, no momentos de dúvida, no momento de inquietação, no momento de tempestade, no momento da adversidade, no momento da luta, no momento de uma decisão, você tem que ouvir essa voz. Diga assim: eu preciso ouvir essa voz em todo o tempo, no meu ministério, na minha célula, na minha igreja, na minha vida profissional. Eu tenho que ouvir essa voz, Ele me impulsionando a ter coragem. Presta atenção, aqui está o segredo de uma vida de um homem, de um pastor de sucesso: é ter coragem de tomar decisões acertadas por aquele que um dia te chamou, e saber que aquele que colocou paz no seu coração, e que você tomou uma decisão certa, ele jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar. A história bíblica mostra que homens que tiveram encontro com Deus, olha Moisés, Deus falou com Moisés através da sarça ardente, Deus falou face a face com Moisés, Deus chamou ele por uma grande obra. Mesmo assim, ele foi tomado de um espírito que não é o espírito de Deus. Mesmo assim, ele olhou e vacilou, enquanto Deus não disse para ele: vai lá, se enche de coragem, diga para Faraó que quem está falando através de você é o eu sou. Eu serei a tua boca, eu falarei através de você, você vai vencer. E quando ele não ouviu isso do próprio Deus, ele ficou temeroso. Olha Gideão, Deus trouxe para ele um grande desafio, e ele colocou Deus à prova por 2 vezes, para ter certeza, porque ele foi tomado de um espírito que não é o espírito de Deus. Deus quis levantá-lo para fazer a diferença na sua geração, e ele foi tomado de um espírito que não é de Deus, e ao ponto que Deus confirmou as 2 provas, ao ponto de que ele então se encheu de coragem e disse: se o Senhor está falando isso, então eu vou. Olha só Josué, Moisés morre, Josué assume o controle, mas antes de ele assumir, ele diz para Deus: mas Deus, eu serei agora aquele que vai ocupar o lugar de Moisés, eu serei a nova liderança. E ele começa a colocar em dúvida esse chamado. Então Deus vai falar inúmeras vezes para ele: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu serei contigo. Deus traz palavras de promessa para ele, como Deus dizendo assim: olha, tenha coragem Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo e você vencerá. Então Deus encheu ele de coragem, e ele se levanta, Moisés se levanta, Gideão se levanta, e você vai se levantar, eu vou me levantar, a sua igreja vai se levantar para dizer: o eu sou está comigo, o Deus me falou. Não precisou de uma sarça ardente. Eu fui na conferência do MDA, e ali estava, ali naquela igreja da paz, a sarça ardente estava ali, era Deus falando comigo em todas as ministrações e me dizendo: coragem, porque o nosso desafio começa hoje, quando saímos para aquelas portas,
enfrentarmos as nossas igrejas, as nossas lutas, os nossos problemas. Deus está te dizendo aqui nessa tarde: encha-se de coragem, porque assim como Ele foi com Moisés, Ele será contigo. Ele não vai te deixar, não vai te desamparar, Ele estará contigo. Apenas se encha de coragem, marche, vá à frente, porque o Senhor está ao teu lado. Você pode aplaudir ao Senhor? O tema dessa palavra, dá para colocar no telão, por gentileza? O tema dessa palavra é: não existe sucesso sem correr riscos. Diga assim: não existe sucesso sem que eu corra riscos. É interessante notar que aqui está um divisor de águas dessa conferência. Presta atenção. Se você quer conhecer um pastor que faz coisas doidas, você está olhando para ele. Coisas doidas pela fé. Outro dia veio um casal de pastores da minha igreja. Eles tiveram alguns problemas na igreja deles, bem perto da minha lá. E por algumas razões eles tiveram que fechar a igreja. Foi uma tristeza muito grande, acompanhei o processo. E aí eu sentei com eles e disse: mas o que será que aconteceu para dar errado na igreja? 10 anos de ministério, por que é que a igreja foi diminuindo e acabou ao ponto de ter que fechar a igreja? Um lugar muito bom, são pastores consagrados, muito bons. Então a mulher dele disse assim para mim: olha, pastor Joel, eu creio que nós erramos 50%. Eu disse: é. E os outros 50%? Ela disse: os irmãos e a liderança erraram 50%. Eu disse: uau, então vocês só erraram 50%, ele 50% é. Eu disse: então, eu estou com um problema, porque eu olho para a minha igreja, e eu estou o que estou porque eu errei 90%. Eu só acertei 10%. De tudo que eu fiz, acertei 10% só. Aí ela bateu na mesa e falou: peraí, se o senhor acertou só 10% e errou 90%, e está onde o senhor está, tem alguma coisa errada. Então nós erramos muito mais do que 100%. Falei: irmão, aí é uma questão de ótica. Mas eu errei muito. Então diga assim: errar faz parte do processo. Não é vergonha, não é humilhação, mas faz parte do processo. Por isso que o tema dessa mensagem é: não existe sucesso sem correr risco. Presta atenção. E o meu objetivo aqui, minha oração, quando eu estava preparando essa palavra, é o seguinte: Deus, que dessa conferência saiam pastores, homens, mulheres, líderes, que saiam voando, que não vejam a hora de chegar nas suas igrejas e serem ousados, serem destemidos, corajosos, que esta mesma revelação que Paulo teve, essa mesma visitação que ele teve, presencial de Jesus ao lado dele, quem se pôs ao lado dele é Jesus Cristo, que liberou uma palavra apenas: coragem. E a minha oração é que você se encha de coragem, você saia e você vai entender que muitos desafios virão, muitas oportunidades virão, e você vai se encher de coragem. E a minha oração é que você ouça a mesma voz que Paulo ouviu no passado, dizendo: coragem, e que você assuma o risco para ser um conquistador, para ser um vencedor. Amém? Vou te contar agora uma sequência de situações que aconteceram comigo, muitas que deram certas, outras que deram erradas. Por exemplo, uma certa época eu tentei construir, tive no coração de construir uma quadra de esportes dentro de uma igreja, no espaço terreno da igreja. Não tínhamos dinheiro, mas tinha uma irmã da igreja que ela trabalhava na Klabin, a indústria Klabin, muito grande no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas a Klabin, os diretores dela são todos da Congregação Cristã do Brasil. E aí eu estava precisando de dinheiro, eu disse: Deus, onde eu vou arrumar dinheiro?
E aí Deus disse assim: pede para essa moça marcar um horário com o diretor e vai lá pedir dinheiro. Eu fiz um livro de ouro. Veja, não tinha muito dinheiro. Comprei um livro de ouro. E falei para ela, marca um horário. Ela marcou o horário com um tal de Dr. Caio. Um velhinho desse tamanho. Não era índio não, viu, Marcelo? Desse tamanho. Velhinho. Aí eu fui lá na Clabin, no centro, o setor administrativo deles, e aí a secretária chamava um por um, e eu com meu livro de ouro na mão. Aí de repente a secretária fala assim: olha, senhor Joel Cardoso Júnior. Aí eu falei, chegou minha vez. Aí cheguei lá, ele numa mesona enorme, alta, eu estava lá embaixo. Ele falou assim: pois não. Eu falei, então, tudo bem, eu sou pastor evangélico, falei o nome da igreja. Ele disse, e aí? Eu falei, então, eu vim aqui porque tem um projeto. Projeto? Que projeto? Eu falei, eu tenho um sonho de construir uma quadra de esporte no terreno da igreja, não temos dinheiro. Ele falou, e aí? Eu falei, e aí? Que eu estou sem dinheiro. Aí ele ficou me olhando, não falou mais nada. Aí ele ficou sério, enrugou a testa, e eu, então, é que o senhor não está entendendo, eu não tenho dinheiro, e eu trouxe aqui um livro de ouro, eu gostaria que o senhor inaugurasse esse livro de ouro, o senhor vai ser o primeiro a semear numa obra. Ele não respondeu nada, ele ficou olhando, pensativo, aquele silêncio trágico de 30 segundos, ele olhava para mim e eu olhava para ele. O que esse velhinho está pensando? Eu pensava. Aí ele ficou bem sisudo, chamou a secretária brava, pegou o telefone, chamou a secretária, vem cá, faz um cheque para o pastor e não agende mais. Falei, santo de Israel. Fui na sala, poxa, obrigado, doutor Caio, olha, né, nunca mais volto aqui, fica tranquilo. Fui embora, peguei um checão da Clabin, imagina, meu Deus, peguei um cheque da comunicação que saiu do Brasil. Fui embora, mandamos pau na obra lá, e entra trator, e sai terra, entra empreiteira e tal. Quando está quase no final, acabou o dinheiro. Eu disse, Senhor, aonde eu vou arrumar dinheiro? Aonde eu vou arrumar dinheiro? Aí eu lembrei do doutor Caio. Aquele velhinho tem dinheiro. Aí eu falei para a menina, marca de novo para mim o horário com o doutor Caio. Mas o senhor vai lá de novo? Eu falei, vou. Aí bati fotos do terreno, naquela época antiga ainda, aquelas maquininhas. Bati foto, colei, fiz um álbum bonito, e lá vou eu agora com o livro de ouro e o álbum. Sentei na sala, e a secretária chamava um, chamava outro, Joel Cardoso Júnior. Lá vou eu. Ah, agora é minha vez. Cheguei lá, que eu entrei, ele já fez assim, ó. Sentei, ele falou assim, olha, mas eu não falei para o senhor não voltar mais aqui? Mas bravo. Eu falei, calma. Eu vim mostrar como é que foi o seu investimento. Aí peguei o álbum de fotografia e comecei a mostrar, tá vendo? Ele pôs a cara assim, não esboçava nada. E eu virando, pai, tá vendo? Olha aqui, ó, o trator entrou, tirou a terra, está construindo, o senhor está vendo? Ele não fazia nada, gente. Que coisa horrorosa. Depois que acabou todas as fotos, falei, então, o senhor viu que está inacabado o álbum? Aí ele falou, e aí? E aí que acabou o dinheiro. Aí aqueles 30 segundos de secada. E eu, com meus lindos olhos verdes, olhando para ele. Ele não mudava o semblante. Falei, miserável. Aí ele falou, mas eu não disse para o senhor que era para não voltar mais aqui?
falei, doutor Caio, o senhor não está entendendo a dimensão da obra que eu estou fazendo para Deus, não é para mim, é para Deus. Ali vai entrar crianças carentes, e comecei a falar do projeto, ele ficou me olhando, mas eu falei para o senhor que eu não queria mais que o senhor voltasse aqui, e eu falei, o senhor não está entendendo, e comecei a falar, aí ele parou, me olhou, secou de novo, pegou o telefone, secretária, veio lá a secretária, pois não, faz mais um cheque para o pastor, e não quero mais recebê-lo aqui na minha sala. Eu falei, Santo de Israel. Fui na sala dela, peguei um checão, fui embora e acabei a obra. Amém? Diga assim, Senhor, me dá coragem. A pergunta que eu faço para você na área financeira é o seguinte: quando a gente pede dinheiro, é para nós ou é para Deus? Para Deus. Então você tem que ser cheio de coragem. Quando você vai pedir dízimo e oferta, tem que ser cheio de coragem. Fala assim, então irmãos, olha, quem quer dar, quem não quer, fica aí, né? É assim que se faz? Não, tem que ser igual o pastor Cleiton ontem, que fez ato profético aqui, amém? Vocês vão ver os testemunhos de cada um de vocês aqui ano que vem. Grandes coisas Deus vai colocar, as portas vão se abrir, se prepara para grandes conquistas de compra de prédio, terreno, acampamento. Você vai subir aqui igual o pastor subiu aqui, Eduardo subiu do testemunho. Muitos de vocês virão aqui o ano que vem testemunhar, sabe por quê? Porque ele teve coragem de fazer o que muitas vezes nós não temos. Eu tenho vergonha de pedir dízimo e oferta, o que vão pensar de mim? Eu sou assalariado. Meu irmão, o que vão pensar eu não sei. Ministra a palavra de Deus, seja ousado, porque quem não semeia não vai colher nunca, quem não dizima não vai colher nunca. Você tem que ser ousado, destemido. Dá isso para o líder diário a fazer, pega um irmãozinho para tirar a oferta lá, é uma parte tão insignificante do culto. A sua igreja nunca vai prosperar se eles não semearem, se eles não dizimarem, nunca vai prosperar. Você tem que ter coragem, sem ser de coragem, porque quando você pede o dízimo e oferta, presta atenção, você está pedindo, não é para você, é para o reino de Deus, é para Deus. Se enche de coragem e fala a palavra de Deus ao coração da sua igreja. Diga assim, Senhor, me dá coragem, me dá ousadia para cumprir a tua palavra. Quando nós compramos o nosso prédio, que hoje está avaliado em 25 a 30 milhões aqui perto do metrô, nós fizemos uma proposta de doido, e eu não tinha a entrada que eles precisavam, e eu fiz um contrato, uma proposta de que eu tinha entrada, e faltava um tanto, e eu fui na imobiliária, com os diretores do prédio, e dei 2 cheques para eles. Um cheque eu tinha, estava quente. Eu falei assim, vocês podem depositar amanhã, mas esse aqui me dá 15 dias. Eu corri o risco de perder até a entrada. Gente, eu tive 15 dias para orar, para buscar de Deus estratégia, para ir atrás de pessoas, empresários da igreja. Eu comecei a ligar para alguns irmãos, um dava 30 mil, estava 40 mil, dava 5 mil, nós fomos juntando, em 15 dias, meu irmão, faltava só 20 mil reais para completar, e nós conseguimos completar, e pagamos a entrada, pagamos um prédio que na época era caríssimo, como é caro hoje, em 36 parcelas altíssimas com as intermediárias. Presta atenção, porque quando apareceu aquele prédio, nós dissemos assim para o Senhor, Senhor, isso aqui tem que ser nosso, nós vamos criar coragem, nós não temos o dinheiro total, não temos as parcelas, não temos a entrada, mas nós enchemos de coragem, porque nós entendemos que aquele prédio ali seria o prédio para louvar e exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome dEle. Presta atenção, do começo ao fim, ali só tem a mão de Deus. Todos os meses, 36 meses, Deus abençoou o irmão, abençoou o empresário, veio ações na justiça, gente foi embora, recebeu indenização, dizimou, vendeu prédio. Olha, mas mês a mês e 36 parcelas, nós não atrasamos uma. Sabe por quê? Porque nós tivemos coragem de entrar e derrubar um gigante. Diga assim, Senhor, me dá oportunidades para comprar prédios, terrenos, para construir a tua casa. Amém? Terminado de comprar esse prédio,
Aí aparece um acampamento, e nós não tínhamos uma entrada, nós tínhamos gasto todo o dinheiro no prédio, e aí Deus se moveu, levantou o empresário da igreja recém-chegado, que emprestou a entrada. Em um ano, ele mesmo se pagou, porque o dízimo dele foi aumentando, ele mesmo se pagou. Em 48 parcelas compramos o nosso acampamento, pagamos tudo, porque quando bateram na minha porta lá, oferecendo acampamento, que custava 2,1 milhões na época, o pastor Cleito conhece, muitos conhecem aqui, nós negociamos, eu disse, olha, eu não sei se nós temos dinheiro para comprar. Não, o marido da mulher falou assim, ó, Deus me falou que é para vender para um varão, e esse varão tem um nome, e o nome desse varão é Joel. Eu disse, Deus te falou? Falou, olha, tem tantos Joéis em São Paulo, não deve ser eu não, estou sem dinheiro. Não, Deus falou que é o senhor. Bom, se Deus falou que sou eu, nós vamos ter que negociar esse número. Bom, de 2,1 milhões caiu para 892 mil reais. Diga assim, coragem para negociar. Você tem que ter coragem para negociar. Você pode ter essa coragem, porque você não está sozinho no seu ministério. Não foi um homem que te levantou, não foi uma instituição que te levantou. Quem te levantou foi o Senhor de Israel, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Gideão. Presta atenção, mas você tem que correr risco de ouvir um não, de no meio do caminho dar errado. Diga assim, no meio do caminho, as coisas podem dar errado. Você já parou para pensar, por que é que Davi levou 5 pedras para lutar contra o gigante? A gente prega só sobre aquela uma que deu certo, mas por que ele tinha mais 4 aqui? Sabe por quê? Porque se der errado a primeira, eu pego outra. É isso aí. Ele sabia que corria risco contra o gigante, então ele tem 5. Alguns aí falam que são os ministérios, né, fazem alguns paralelos lindos aí que eu acredito, mas o fundo humano, real, espiritual era o seguinte: Davi está nos ensinando, para dar certo, para derrubar o gigante, eu não posso ter uma estratégia só, eu tenho que correr o risco de que se der errado uma, eu tenho mais 4, com certeza, se não derrubasse o gigante com aquela pedrada, com certeza ele abriria a mão da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, mas uma delas iria derrubar o gigante. Diga assim, Senhor, me dá coragem, porque mesmo se eu errar, uma delas vai dar certo. Nós estávamos pagando o nosso prédio, aí aparece uma proposta de um irmão lá, que chegou, pastor, o senhor sabia que tem um prédio aqui do lado vendendo? Aquele prédio hoje, se fosse avaliar, estaria em torno de 40 milhões de reais hoje. Um prédio grande, enorme, que é de um outro ministério, de uma outra igreja, estavam vendendo com problema financeiro. Eu disse, mas nós estamos pagando esse prédio, como é que vai comprar outro prédio? Não tem nem dinheiro para isso, vai ter dinheiro para comprar outro. Pastor, é o filé, olha o tamanho do prédio, são 9 andares, e tem isso, tem quadro de esporte, e ali é do lado da igreja. Pastor, vai ser o boom da renovada. Eu disse, eu vou lá. Mexi de coragem. Chamei um tradutor de inglês, porque um dos chefes dele era da Inglaterra, estava ali, um ancião estava ali, no Brasil. Eu disse, marca, para a secretária, marca o horário com aquele inglês lá. Mexi de coragem. Pus um terno, uma gravata, peguei o tradutor, mais o irmão que tinha indicado, e fomos lá numa reunião no 5º andar. E chegou lá, eu levei uma proposta por escrito no envelope. E eles, uau! O americano gosta de falar, uau. Aí ele perguntou o histórico da igreja, contei, e disse para ele da nossa visão. E ele ficou surpreso de uma igreja tão nova. Naquela época nós tínhamos uns 10 anos de igreja só. Ele ficou surpreso de uma igreja tão nova, querendo comprar um prédio aqui lá. Eu falei, eu sabia que eu estava cheio de coragem. Aí, só que eu levei um envelope lacrado com as propostas. Eu levei 3 propostas para ele. Aí depois de muita conversa, o senhor conhece o prédio? Conheço o prédio. Mas era bom o senhor dar uma andada. Andam pelo prédio lá, um monte de andar, um monte de apartamento, e sala daqui, refeitório, salão de culto, quadra de esportes, creche. Eu falei, Deus, é tudo que eu estou precisando, é de todo esse prédio aqui. Até heliporto tem.
Eu disse: Deus, já estou me vendo descendo de helicóptero nesse trem aqui. Ah, Senhor amado, eu não quero ir no meio dos índios não, quero descer de helicópteros aqui. Aí ele ia abrir, aí eu falei assim, ó, então o senhor está interessado para fazer o quê? Aí eu levei uma apostila, colorida, bonita, gente grande, mostrando qual era a proposta missionária, para evangelizar o bairro, evangelizar a cidade, na boca do metrô. Eu falei: olha, nós vamos fazer um alvoroço nesse bairro aqui, esse prédio aqui, vai ser como conhecido o prédio da salvação, da libertação, vocês vão ver que coisa, nós vamos trazer crianças aqui, nós vamos movimentar esse prédio, a estrutura toda, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, como vocês também já tentaram fazer isso. Então, eu mostrei o projeto para ele com fotos e fotos e fotos, ele olhou lá e tudo, ele falou: então, mas qual é a proposta? Eu falei: ah, então aqui tem um segredo. Eu falei: está aqui o envelope lacrado, eu não gostaria que o senhor abrisse agora na minha frente. Isso, nós estávamos tomando assim uma laranjada, umas torradinhas. Eu falei: olha, é melhor o senhor não abrir na minha frente. Eu quero que o senhor, numa hora que o senhor tenha assim uma devocional com Deus. E foi assim mesmo. Lá no seu canto, o senhor volta para a Inglaterra, aí o senhor vai ler assim, com muito temor de Deus. E aí depois o senhor vem e me responde. Ok. Criei um suspense naquele homem lá. Aí terminamos, oramos, declaramos aquele prédio sendo nosso e fomos embora. Eu tinha duas razões pelas quais eu não queria que ele abrisse na minha frente. Primeiro, que eu estava no 5º andar. Eu sabia que uma queda lá de cima, se ele me jogasse de lá, ia ser quase que fatal. A segunda, porque tinha no teor dessa proposta algumas coisas muito de ousadia. Veja, estou falando com um homem que é um inglês, de um alto escalão. Eu não fui para uma padaria. Nada contra a padaria, mas é uma coisa mais de muitos milhões, 40 milhões de reais, que não tem um tostão. Então tinha naquele papel 3 propostas. Primeiro, entendendo que nós estamos lutando pelo mesmo Deus, contra o mesmo adversário que é o diabo, eu queria que vocês fossem sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus a fazer uma oferta de semeadura para a Metodista Renovada. Isso eu escrevi tudo numa folha só. Aí eu coloquei embaixo: continua. Aí eu disse para ele assim: olha, aí virou a página. Se por acaso não houver uma resposta de Deus na primeira proposta, eu faço uma proposta de comprar o prédio de vocês sem dar nenhum centavo de entrada e pagar em 20 anos sem juros. Isso foi na segunda folha. Na terceira folha eu coloquei assim embaixo: continua. Se por acaso a segunda proposta não for aceita, não for a direção de Deus, eu tenho a terceira proposta, de dar uma entrada de 100 mil reais e pagar em 15 anos sem juros, a partir daqui a 3 anos, que era o prazo que eu tinha que pagar o meu prédio. Eram as 3 propostas. Agora, veja bem. Esse homem foi embora para a Inglaterra, leu as propostas e houve um silêncio. O silêncio, ele é perigoso, principalmente de uma mulher. A mulher, quando fica silenciosa, é um perigo. Aí, olha só, passado acho que um mês mais ou menos, nada. Eu perguntava: e aí? Nada. Não chegou nenhuma correspondência? Nada. Não chegou nenhum e-mail? Nada. Eu disse: Senhor amado, será que esse homem vai me ignorar? Aí, passado um mês, esse homem me escreve estrategicamente, eticamente, me elogiando, falando: olha, caro pastor Joel, nos sentimos honrados
em receber as 3 propostas. Nos sentimos honrados de ver a coragem que o senhor teve, a ousadia que o senhor teve, de uma igreja tão nova querer comprar um patrimônio desse tamanho. Mas a nossa resposta é não. Diga assim: Senhor, eu só vou ter sucesso se eu correr riscos de ouvir alguns nãos. Você pensa que eu fiquei abalado, triste? Puxa vida, perdi. Imagina, aquele prédio está lá até hoje. E eu sei que não teve ninguém que fez proposta para eles. E eu sei que as únicas 3 propostas são nossas. Eu estou esperando o tempo de Deus, porque aquele homem sabe que nós um dia tivemos coragem de dar uma proposta. Amém? Diga assim: ter sucesso é correr riscos. Presta atenção. É interessante notar porque a nossa história, às vezes, você que tem uma célula, tem gente que tem a líder de célula. Quantos líderes nós temos aqui de célula? Levante a mão. Líderes, olha quantos, olha. Parabéns, presta atenção. Tem líder de célula que eu sei que você não vê, esse tipo não veio aqui, que ele fica assim: eu não posso, está com 20 pessoas na célula, 25 pessoas na célula, e diz assim: olha, mas eu não posso multiplicar. O pastor vai lá, o supervisor vai lá e fala assim: olha, tem muita gente nessa casa, tem que multiplicar. Ele diz assim: olha, mas não dá para multiplicar, porque não tem ninguém treinado, não tem ninguém preparado. Aí o pastor fala assim: não, o supervisor fala assim: não, mas tem lá um camarada lá, tem alguém lá que você pode investir, dá uma oportunidade. Não, e ele fica segurando o grupo dele lá. Ele acha que o auxiliar nunca está preparado para assumir uma função. Presta atenção, você nunca vai dar certo, lógico, dentro do trilho de liderança, dentro de um preparo, de uma maturidade, né, de um equilíbrio, da direção de Deus. Presta atenção, até mesmo para multiplicar uma célula, você tem que correr riscos. Dá oportunidade para alguém, abre caminho para alguém. Não é porque alguns deram errado que você vai agora não liberar os outros. Aprenda a ter coragem e a liberar as pessoas. Acredite nas pessoas, porque se multiplicar 1, 2, 3 células e de repente das 3 nenhuma der certo, volta tudo, recomeça de novo. Diga assim: Senhor, me dá ousadia para acreditar nas pessoas. Você sabe que as pessoas falham, sim ou não? Sim, as pessoas falham. Só que acontece, nós vamos perdendo esse ímpeto, essa coragem de acreditar nos outros. Nós temos hoje na Metodista Renovada 34 igrejas, incluindo aqui no Brasil, no Japão. Presta atenção, nós estamos aí numa velocidade, mas quem olha fala assim: nossa, 34 igrejas. Meu irmão, quantas decepções nós já tivemos. O ano passado tivemos um problema grave numa igreja nossa no Rio de Janeiro. E aí eu disse para o meu coordenador regional: vai lá, intervenha na igreja. Houve um problema lá, vai lá, intervenha, afasta o pastor e você assume a igreja. Você assume? Assumo, tá bom. Ele foi lá, o pastor titular, disse assim: aqui ninguém entra. Não entra? Aí meu regional disse: olha, ele disse que ninguém entra. Eu falei: não entra? Como não entra? É nossa igreja. Aí disse: olha, o negócio vai ficar feio, é melhor o senhor entrar nesse circuito, hein? Tá bom. Diga assim: eu preciso me encher de coragem para lidar com algumas situações. Você sabia que o líder, o pastor, o líder de célula tem que se encher de coragem para lidar com pessoas? Aí eu passei a mão no telefone e liguei para ele, era uma noite, e eu não sabia que ele estava no viva voz com a liderança dele. Aí eu liguei para ele, e ele me atendeu. Eu disse: o que está acontecendo aí, que você está sendo rebelde, não está aceitando uma ordem minha aí? Aí disse: não, aqui ninguém entra não. E eu não sabia que estava na viva voz com a liderança. Eu falei: como que ninguém entra, rapaz? Você está sendo disciplinado, o pastor regional vai assumir a sua igreja aí até você se acertar, presta atenção. Vai ficar de banco um tempo. Ele disse: não, aqui ninguém entra. E ele disse assim no telefone: eu sou o Moisés do Rio de Janeiro. Eu disse: você é o quê? Eu sou o Moisés e a minha liderança está ouvindo aqui ao vivo o senhor.
Eu disse, eles estão ouvindo, que bom, liderança, presta atenção. Você é o Moisés, sabe do quê? Dos demônios. Do inferno. Menos do reino de Deus. Ele, o senhor nunca falou assim comigo. Mas é lógico, rapaz. Enquanto você é submisso, obediente, eu falava como decência com você. Você está em rebelião, rapaz. Você não é Moisés porcaria nenhuma. Diga assim, Senhor, me dá graça para enfrentar adversidades. Aí você pensa que eu fiquei apavorado? Não, eu falei com veemência. Eu falei, e é bom que essa liderança ouça, presta atenção, vocês estão seguindo Moisés rebelde. Não é o Moisés da Bíblia, não é Moisés de Deus, é Moisés do capeta, do inferno. Aí ele começou a chorar, fala com a líder aqui, passou para a líder, pastor, o senhor não está entendendo. Minha filha, volta o telefone para ele, eu estou falando com ele, não é com você. Aí voltou ele, o senhor nunca falei, rapaz, ou você abre guarda, ou você está em rebelião. Sabe o que aconteceu? Está em rebelião. Vai ver a igreja que virou lá. Nada. Você pensa que eu me frustrei? Eu gosto muito de abrir igreja. Eu sou igual Elvis, assim, ó. Eu gosto de abrir igreja, criar campos novos, ir para lugares que a gente pode ir. Então, eu estava tão animado. Você pensa que eu perdi minha animação de abrir igrejas? Não! Esse incidente, ele jamais roubou de mim a minha coragem de abrir igrejas novas. Chamei o pastor Alex, meu filho, e disse assim, filho, eu quero que você me ajude, nós vamos ter expansão em 2018, nós vamos abrir muitas igrejas no Brasil e no exterior, nós vamos marchar, eu quero que você me mapeie, nós vamos localizar pessoas e mandar para cá, para lá, nós vamos levantar dinheiro e vamos embora. Ele sentou, montou um mapa, estamos sonhando, orando em cima, e mapeamos 11 lugares, 11 cidades para abrir igrejas, no Brasil e no exterior. Meu irmão, até o final do ano, 11 novas igrejas. Sabe por quê? Porque não deu certo com um, vai dar certo com o outro. O que eu não posso é perder a minha coragem, porque um deu errado. Eu tenho que acreditar que vai dar certo, vai dar certo. O Senhor vai fazer com que dê certo. Uma vez eu estava olhando a liderança de célula, eles estavam tão cansados no Tadel. Aí Deus falou comigo assim, ó, acaba o Tadel chamando quem não quer mais liderar célula para entregar célula. Se você fizer isso na sua igreja, quantos será que sobram? Você ouve assim nos bastidores, está difícil, está complicado. Não é assim que a gente ouve? Estou cansado, é muita coisa. Presta atenção. Aí um dia eu senti esse peso. Aí no Tadel, no final do Tadel, eu disse assim, gente, antes de nós encerrarmos o Tadel, eu quero perguntar aqui, olha, com todo amor e carinho, aqueles que estão realmente cansados, que estão achando que está demais, o peso está demais, o fardo está demais, eu quero pedir perdão para vocês. Nós estamos marchando numa pegada, numa velocidade tão grande, e talvez você não esteja acompanhando, não tem problema, talvez não seja o seu tempo agora, não tem problema. Acabando o Tadel, eu quero que você que tem essa falácia, você me procura, entrega a sua célula, o seu setor, eu não vou ficar magoado com você, eu não vou te amaldiçoar, fique em paz, nada vai acontecer, remanejamos a sua liderança, fica tranquilo. Eu quero caminhar com pessoas que realmente estão assim, com saúde espiritual, física, emocional. Vamos embora. Aí eu ouvi um silêncio no Tadel. Eu pensei, Senhor, hoje é um tiro no meu pé. Acabou o Tadel, todo mundo andando. Falei, quem será que vai me procurar? Quem? Eu já tinha uma lista de nomes na minha cabeça. Eu falei, vai ser fatal. Aí eu cheguei e fiquei esperando, fiz assim de conta, cara de pastel, que não está vendo ninguém, né? E tal. Aí, presta atenção, de todos os líderes que eu tinha lá, só uma irmã, uma líder, chegou correndo e falou assim, pastor, sou eu não aguento mais. Eu falei, eu olhei, não tinha mais ninguém em volta. Eu falei, joia. Falei, minha irmã, descansa, nós vamos remanejar a tua célula.
fique em paz, vai ser membro de uma célula, acabou. Orei com ela, ficou tão feliz. De todos do Tadel, só uma. Meu irmão, o meu Tadel depois de lá para cá, mudou. Os irmãos criaram uma força nova, uma energia nova, uma coragem nova, uma força nova. Meu irmão, mudou a atmosfera do Tadel, ficou um Tadel gostoso, alegre. Sabe por quê? Eu tirei o encargo deles. Quem quer entrega. Por quê? Porque às vezes você colocou alguém na célula porque você quer o número a mais, você precisava, você forçou a barra e às vezes não estava preparado, não estava motivado, não estava na visão certa, está oprimindo a pessoa. Não tem problema se você fez isso, não tem problema você voltar e recolher e falar assim, volta, isso não é pecado, volta, se prepara melhor, espera um tempo melhor, espera mais para frente, quando der certo, você sentir no coração, aí você volta, mas não precisa ficar com esse peso, amém? Então, de muitas aberturas de células que nós fizemos, muitas não foram para frente, não vingaram, não aconteceram, não frutificaram. O que a gente fez? Parou? Não, estamos prosseguindo. Diga assim, eu preciso prosseguir, porque não existe sucesso sem que eu corra risco. Nós temos que correr risco. Por exemplo, apareceu a oportunidade de você comprar um terreno, um prédio, corra risco. Junta a tua igreja, você não está sozinho nesse projeto chamado igreja, existe aquele que te chamou, o Deus, o El Shaddai, o Senhor dos exércitos, aquele que te chamou, aquele que te vocacionou, é Ele que disse para Paulo, naquela prisão, coragem, e eu entendo que essa é a diferença de quem faz sucesso, de quem conquista. Deus coloca oportunidades no seu caminho, pessoas certas, para que você possa entrar, mas você precisa ter coragem para entrar. Diga assim, Senhor, me dá coragem para pegar as oportunidades. Eu tenho muita prática de dizer assim para a minha equipe pastoral, para a minha igreja, olha, nós vamos tentar aqui, olha, se der errado, sabe o que a gente faz? Vai ficar chorando? Não, a gente volta, recolhe tudo, para tudo e vamos para outra direção. Mas pastor, e se der errado ali? Bom, se der errado a gente volta e vamos para outra direção. Mas pastor, deu errado aqui, deu errado lá, deu errado aqui, e agora, o que faz? Volta, vamos para o outro lado. Vocês se lembram daquela grande pesca que aconteceu? A noite inteira os discípulos batendo de um lado, de outro lado, voltam cansados, frustrados, quando Jesus fala assim, volta e joga desse lado a rede. O que eles fizeram? Eles se encheram de coragem, não questionaram Jesus Cristo, eles voltaram lá e tiveram uma grande, tremenda colheita, uma grande pesca maravilhosa, como diz a palavra. Por quê? Eles não tiveram medo de voltar e fazer o que já fizeram a noite inteira. Diga assim, Senhor, me ajuda a ter coragem para perseverar e correr risco de não dar certo o que eu planejei. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, bem forte para ele assim, olha, corra risco e você terá sucesso naquilo que você for fazer. Temos que correr riscos, porque existe o espírito de coragem. Quando Pedro estava com os outros 11 discípulos naquele barco de noite, e Jesus aparece, e eles dizem, é um fantasma. 3 letras mudam o final da história daquele homem. 3, diga assim, 3 letras pode mudar o final da minha história. Primeira letra, V. Segunda letra, E. Terceira letra, M. Diga assim, vem. Diga bem forte, vem. O que Jesus disse para Pedro? Todos olharam, presta atenção, tem 12 naquele barco. Jesus olhou e disse, vem. Só um teve a coragem de sair e andar no sobrenatural. 11 ficaram na segurança do barco, 11 se agarraram na madeira, 11 se agarraram na segurança humana, só um teve coragem de ir. Ele como que pisando naquelas 3 letras, E, V, E,
e M. Ele andou sobre essas 3 palavras, essas 3 letras, e ele conseguiu chegar até Jesus. Ele só pecou quando ele olhou para os lados e viu as ondas, os ventos. Aquilo ali gerou nele medo. Ele perdeu a coragem quando ele viu os problemas ao redor. Diga assim: Senhor, me ajuda a ter coragem de andar no sobrenatural. E acima de tudo, coragem para não ter medo das ondas, dos ventos, da tempestade. Não dá para a gente estudar isso aqui agora, mas se você olhar a palavra medo, ela só aparece depois da queda de Adão e Eva. Enquanto eles estavam sem a queda, enquanto eles não pecaram, eles estavam plenos de Deus. Quando eles pecaram, a Bíblia diz que Deus aparece e procura por eles. Eles já estão agora com folhas, eles estão escondidos, e Deus pergunta: onde estás? E ele vai dizer assim: olha, eu tive medo e me escondi. Presta atenção, isso é o oposto à coragem. Nós precisamos entender que a vida cristã, a vida ministerial, a vida de liderança, a nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida plena, e essa plenitude ela vem baseada numa palavra: ousadia, palavra coragem, palavra determinação. Eu preciso me encher de coragem e marchar. Eu não posso ficar na mesmice do meu culto, na mesmice do meu prédio. Cada ano que a gente vem aqui, esse prédio está de forma diferente, de forma mais elegante, o ministério infantil crescendo. Cada ano que vem aqui, a gente aprende coisas novas, ou seja, eu saio da mesmice. Tem gente que tem medo, pastores, pastoras, liderança, que faz a mesma coisa sempre, fez a mesma coisa no ano passado, está fazendo esse ano, e Deus te trouxe para essa conferência para te dizer: tudo que você recebeu até agora de palavra, você tem que se encher de coragem, sair e praticar. Você pode aplaudir ao Senhor? Diga assim: não existe sucesso sem que ocorra riscos. Diga assim: eu preciso aprender a fazer umas coisas doidas, sair do quadrado, sair da mesmice. Isso se chama andar pela fé. Presta atenção, é andar pela fé. Nós pregamos tanto de fé e não andamos pela fé. A gente fica fazendo conta, a conta nunca vai bater. Fica calculando, seu cálculo nunca vai dar certo. Ande pela fé. Foi pela fé que aqueles homens viveram e morreram. Deus te chama a ter coragem. A coragem, ela tem como fundamento a fé. Não é uma coragem humana, não é um positivismo, não. Quem me chamou foi Deus. Eu tenho que ter certeza absoluta que o Senhor Jesus está do meu lado, me dizendo o tempo todo: Joel, coragem. Compre esse prédio, Joel, coragem, compre esse acampamento, Joel, abra mais igrejas, Joel, vai tentar comprar um prédio de 40 milhões, Joel, vai fazer isso, entra no leilão. Meu irmão, um tempo atrás, aí, o ano passado, estava leiloando um estádio aqui em São Paulo. Abriu um leilão, um pregão, estava nos Estados Unidos, o corretor ligou: pastor, abriu um leilão de um estádio aqui em São Paulo. Eu falei: qual que é? Ele falou o nome. Eu falei assim: vê como é que é lá e me põe junto. Eu não tenho dinheiro, meu irmão, mas eu tenho coragem. Eu vou lá. Aí ele fuçou. Era mais de 30 milhões o lance de inicial. Quando eu vi isso, eu falei assim: ó, tira fora, estou fora. Lógico. Eu nem entrei. Me queimaram antes do processo. Mas eu estava lá. Vai que pega, vai que aparece uma bênção lá. Quem não teve coragem ficou para trás. Amém? Então eu quero te encher de coragem nessa tarde. O ano passado eu fui no primeiro semestre numa conferência de um outro ministério lá no Chile. Fui eu e mais 2 pastores
regionais. Participamos de uma conferência no Chile, nunca tinha ido para o Chile. Aí toda noite a gente chegava lá no hotel e ficava falando assim, o que Deus falou com a gente? Aí ficava lá analisando, conversando, trocando experiência, testemunhando, e foi maravilhoso. Aí uma noite eu disse assim, olha, eu estou sentindo de Deus, que é para nós fazermos a conferência do MDA, da Metodista Renovada aqui no Chile. É mesmo, paizão? É. Vai ser quando? Isso era quase final do primeiro semestre. Eu falei, vai ser quando? Em 2018? Eu falei, não, que 2018, rapaz? 2018 tem mais 6 meses. É agora, no segundo semestre. Mas já, como é que vai fazer? A gente volta para São Paulo, compra passagem e passa zap para todo mundo que vai fazer a conferência, primeira conferência do MDA no Chile. Eu não tinha local, não tinha nada. Bom, voltamos, comprei minha passagem, eles compraram a passagem deles, disparei para todo mundo, já compramos a passagem, está aqui o modelo da passagem, a data, a conferência, eu só sabia que nós íamos ficar uma semana lá, mas aonde ia ser, nem eu sabia. E lancei uma conferência lá no Chile. Gente, quem soube disso lá no Chile achou que eu era louco. Pois eu disse, olha, se nenhuma igreja abrir a porta, nós vamos para um saguão de um hotel. A gente aluga, vai para lá, mas que essa conferência vai sair. Nós reunimos 27 pessoas, fizemos uma caravana, fomos lá para o Chile, um pastor lá arrumou uma igreja para nós, todas as noites, lotada a igreja, todas as noites, eu e meus pastores ministrando, o louvor todo em espanhol, olha que chique, ó, e eu falei, opa, aleluia. Gente, que chique, primeira conferência internacional na Renovada, fiquei feliz da vida. Saiu, passeávamos o dia todo passeando e comprando e passeando, ponto turístico e tal. À noite conferência, todas as noites. Meu irmão, foi tremendo. Aí voltamos de lá, aí estamos com uma célula aberta lá nos Estados Unidos. Aí eu falei, pastor Alex, vamos fazer agora, no 2018, uma conferência nos Estados Unidos. Mas paizão, tem só uma célula começando, arruma uma igreja local lá, nós vamos para os Estados Unidos em outubro. Marcamos na agenda da igreja, meu irmão, estamos saindo aqui dessa conferência com uma data, para irmos lá para os Estados Unidos, uma conferência MDA da nossa igreja. Aí tem uma família indo domingo embora agora para a Itália. Eles estão indo embora para a Itália. Eu vou orar por eles agora. Recém-chegado da igreja. Eu fui jantar com eles semana passada, depois do culto. Eu disse assim, qual a cidade vocês vão? Eles falaram que eu nem lembro. Falaram a cidade lá. Eu falei assim, é? Então é o seguinte, ó, nós vamos fazer a conferência internacional da Metodista Renovada lá na Itália, em 2019, em julho. O senhor faria isso? Lógico que eu faria. Mas não tem lugar, não tem nada. Deus vai abrir uma porta. Diga assim, Senhor, me dá ousadia para implantar o teu reino, para pregar a tua palavra, coragem para tirar dízimo, oferta para cuidar da minha célula, coragem para fazer a tua obra. Amém. Vou contar só uma última ilustração aí para você entender como que é importante ter coragem. Nós recebemos aqui ontem à noite, o apóstolo Ricardo, uma unção para expulsar demônios, curar, vocês se lembram? Então, mas há muitos anos atrás, eu nem estava no MDA ainda, eu fui chamado por uma família a orar por uma pessoa que estava em estado gravíssimo de câncer, que não era evangélica. E eu fui lá, peguei o óleo, fui lá, cheguei lá, o homem estava na parte da sala, no sofá, pele e osso. Aí eu disse, Senhor, esse caso aqui é grave. Aí eu perguntei para a família, você já tem Jesus no coração? Tem, eu sou um católico, apostólico romano. Eu falei, não estou perguntando igreja, eu estou perguntando se já tem Jesus no coração. O que é isso? Eu expliquei, nenhum deles tinha. Então, o maior milagre hoje aqui vai ser vocês receberem Jesus. Aí falei Jesus para eles, tal. Todo mundo aceitou, o homem deitado estava muito mal, aceitou, parecia pele e osso, o dente dele estava saliente, estava muito mal, sem tomar banho há não sei quanto tempo, sem comer, o homem estava mal, pele e osso. Aí eu orei, entregaram todo mundo a vida para Jesus. Agora, se vocês entregaram a vida para Jesus, agora vocês têm direito às promessas de Deus. E uma das promessas de Deus é que vocês serão curados. Peguei meu óleo, gente, aquele homem estava pele e osso, quase semi-morto. Peguei o óleo e comecei a ungir. Como eu vi que o caso era grave, eu tive que ungir bastante. Assim, eu falei, não, esse aqui tem que lambuzar.
Aí eu lambuzei o homem, falei, aqui tem que ser um negócio mais profundo, e mexi de coragem, lambuzei o homem, e foi a cara, a cabeça, e fui ungindo o homem, pá, 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 e ele lá deitado, sem morto. Aí eu falei, ó, então vou agora falar o seguinte, ó, a Bíblia diz para a gente pôr as mãos e ungir que serão curados, então eu vou declarar aqui hoje, o senhor está curado em nome de Jesus, tá bom? Ele, tá bom. Fui embora. 3 dias depois a mulher me liga. Pastor, o senhor não acredita. O senhor não acredita. O senhor foi embora. O meu marido, depois sentiu vontade de ir no banheiro. Ele levantou sozinho. O senhor não sabe. Ele foi, sentou e comeu. Eu falei, meu Deus, pastor, houve mesmo um milagre aqui. Eu disse, oh Deus, como o senhor é bom. Mais 3 dias. Essa mulher me liga. Pastor, ele morreu. O sangue de Jesus tem poder. Morreu? Morreu. E eu quero que o senhor faça o enterro. Eu falei, eu? Falei, Jesus, o que eu vou falar nesse enterro? O homem estava doente, foi curado e morreu. Diga assim, não existe sucesso se eu não correr risco. Sai orando, meu irmão, sai orando, sai ungindo, sai profetizando. O problema é de Deus, não é seu. Diz para fazer, vai lá e faça. Deu errado, problema é de Deus. Problema é que a gente fica com aquele espírito de Adão e Eva, com medo. Espírito de Moisés, medo. Espírito de Gideão, medo. Nós temos que perder esse medo. Isso não provém de Deus. Nós somos novas criaturas. Nós somos agora filhos de Deus. Nós somos agora resgatados, salvos e libertos pelo sangue do Cordeiro. Então, nós temos uma nova vida. Tirar o medo da nossa mente, tirar esse bloqueio e partir para cima. O que o diabo fala? Ah, será que vai dar certo? Será que vai curar? Não vai curar? Vai levantar o aleijado? Não vai? Meu irmão, um dia eu preguei sobre a mão mirrada na igreja e falei, irmão, é curado. Irmão, a mão mirrada. Tinha 2 pessoas na igreja com a mão assim, ó. E eu falei, vem aqui que nós vamos orar. Meu irmão, falei, Jesus de Nazaré. Esses caras tinham que vir logo hoje na pregação. Você não acredita, eles vieram com a mão assim, você não tem ideia. Oramos, ungimos. Da mesma forma que eles vieram, eles voltaram. O problema é meu? Não, é de Deus. Deus mandou orar, que ele faria. Se ele não fez, ó, eu estou aqui, você é no canal. Se Deus não fez, meu irmão, você ora, fala com ele lá. Eu tive coragem de fazer. Eu já vi o Poing Shu, que é lá na Argentina, assisti o culto dele. Ele falou, vai ter milagres aqui essa noite e tal. Aí lotou lá um ginásio, eu estava lá, eu falei, não, eu quero ver esse milagre. Fiquei logo no começo, perto da plataforma. Meu irmão, veio tudo quanto é doente lá, um monte de gente doente, cadeira de roda, cadeirante, então estava assim, tinha até que ter farol, de tanto cadeirante. Você não tem ideia. Todo mundo com a expectativa. E estava um cara muito mal lá na cadeira. Ele orou, fez tudo que você possa imaginar que nós fazemos, ele fez. Nada mais, nada menos. Muitos cadeirantes voltaram embora com a cadeirinha assim, ó. Problema dele? Não, problema de Deus. Ele fez o que Deus pediu para fazer. É ter coragem. Diga, você precisa ter coragem para orar e curar as pessoas. Se der errado, é com Deus. A minha parte eu vou fazer. Bom, resumindo, eu fui para aquele cemitério, pensando assim, Deus, o que eu vou falar? Eu orei, o homem foi curado, e o homem morreu. E eu fui com aquele espírito de medo, mas no caminho, Deus disse assim, não. E Deus me deu uma palavra. Chegou lá, estava lotado
lotado o enterro. Um monte de velhinhos, de terno, chapeuzinho. Aí eu fui. Eu não gosto muito de ficar perto do rosto do defunto. Eu não gosto. Mesmo maquiado. Dá uma sensação muito ruim. Aí, eu gosto de ficar no pé. Que o pé não mexe. Às vezes você olha muito, dá a impressão que ele está mexendo o olho. Sai, Jesus. Não é tempo de ressurreição. Aí eu fico perto do pé. É uma prática minha. Aí eu disse assim, olha, presta atenção. Esse senhor aqui não é mais senhor, ele é um irmão na fé. Aí contei a história, eu fui lá, pedi da esposa, orei por ele. Ele recebeu o maior milagre da vida dele, que foi ter Jesus no coração. Eu falei do evangelho para ele, falei do amor de Jesus para ele. Estava ali entregue há meses, esperando a morte, mas Deus foi tão bom com ele, que Deus segurou ele até o último minuto para eu chegar lá. E esse homem abriu sua boca, com muita dificuldade, e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Esse homem recebeu o maior prêmio, que agora ele está morando no céu. Mas esse homem pôde experimentar, depois de salvo, que ia ter uma vida abençoada, porque ele levantou, comeu, foi para o banheiro, tomou banho, coisa que ele não fazia há muitos anos, há muitos meses. Esse homem experimentou 3 dias o que é ser de Jesus. Aí eu disse assim, mas você pode experimentar muito mais do que 3 dias, o que é viver as promessas de Jesus. Gente, me enchi de coragem, falei, agora esses velhinhos vão ver. Aí eu passei mais à frente do pé do homem e fiquei assim, ó. E falei, quem quer ter uma experiência dessa, e ter o maior milagre que é ter Jesus, vem para cá. Gente, foi a maior colheita que eu já vi na minha vida no enterro. Todo mundo veio aqui na frente, eu fui espremido naquele caixão. Eu falei, daqui eu não passo. Todos confessaram Jesus ali como Senhor e Salvador. Você pode aplaudir ao Senhor? Fica de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão e comece agora a declarar. Feche seus olhos e comece a declarar agora. Espírito de ousadia, espírito de coragem. O Deus que nós servimos é o Senhor dos exércitos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo. E Deus está dizendo para você hoje, você tudo pode. Recebe hoje uma unção de coragem. É Jesus que está te falando. Eu quero ser a boca profética de Deus na sua vida e te dizer nessa tarde, coragem para acreditar no líder de célula, coragem para acreditar nos teus irmãos, coragem para fazer de novo, coragem para não ter medo de errar, coragem para correr risco, para entrar em moveres, coragem para comprar prédios, coragem para pedir dinheiro, coragem para andar no sobrenatural. Jesus disse para Pedro, vem, e ele foi, sabe por quê? Porque Deus quer que você ande no sobrenatural. As oportunidades estão aí, os campos estão brancos, as bênçãos estão aí, e Deus está te dizendo, vem,
vem que eu vou te dar coragem, vem que eu vou te dar coragem, caminhe que eu vou te dar coragem, caminhe que eu vou te dar coragem. Eu quero te chamar aqui nesse altar. A Bíblia diz, e Jesus disse, vem. Eu quero que você venha aqui com uma atitude de fé nesse altar. Sai do seu lugar, nós vamos sair daqui corajosos, nós vamos voar nas asas do Espírito. Os negócios virão, ninguém vai te segurar, nenhuma palavra contrária, nada, absolutamente nada vai impedir de você marchar, de você conquistar. O Senhor está contigo, Jesus está contigo. Isto basta. Corra risco, tenha sucesso correndo risco, corra risco, tire o medo agora, tira o medo, lança fora todo medo, diz a palavra, lança fora todo medo. Peça ao Senhor agora: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, me enche de coragem, no meio de desafios, eu preciso de coragem, na adversidade, eu preciso de coragem. Senhor, me dá coragem para não ter medo de errar, para não ter medo de falhar, porque o Senhor estará comigo. Começa a dizer agora para o Senhor: levante a tua voz, e começa a dizer: Senhor, me enche de coragem, eu preciso ter coragem, eu preciso de mais fé, mais coragem. Quando tudo der errado, eu vou continuar. Quando não der certo, eu vou prosseguir. Eu não vou parar, eu vou continuar. Este é o meu ano, em nome de Jesus. Começa, abre o céu, Senhor, derrama nesse lugar uma unção de coragem para esse pastor, coragem para essa pastora, coragem para este líder, coragem, unção de coragem, vai recebendo ao mover de Deus nesse lugar. Receba esta unção, esse mover, o teu ministério.